Olá, amigo. Então, continuando aqui sobre a análise comentada do livro Ação Humana do Ludwig von Mises, estamos no capítulo O Mercado e hoje vamos falar do item 4, a soberania do consumidor. Então vamos ler um trecho aqui. Não são os empresários, nem os agricultores, nem os capitalistas que determinam o que deve ser produzido, são sempre os consumidores, né? Então, através do livre mercado, quem decide são sempre os consumidores. Quando o consumidor ele escolhe, que tem a liberdade de dizer se ele vai consumir ou não um determinado produto ou serviço, ele está decidindo dar dinheiro para uma determinada empresa ou pessoa e deixar de dar dinheiro para outra, certo? Então, se você vai a uma empresa e fica insatisfeito com o serviço dela, você já não vai mais dar dinheiro e nem recomendar aquela empresa, você vai dar para outra. E à medida que uma empresa ela presta um bom serviço, cada vez mais pessoas vão dar dinheiro para essa empresa, porque ela vai ser recomendada e as pessoas vão dar cada vez mais dinheiro. Então, no capitalismo existe a verdadeira democracia em que o consumidor ele tem a soberania, ele decide o que é bom e o que é ruim. E as empresas que não são eficientes, elas são banidas do mercado, e as mais eficientes, com um preço melhor em relação ao benefício que elas prestam, elas se perpetuam. Tá? Eu estou falando aqui no caso de não haver nenhuma burocracia, nenhuma agência reguladora, nenhum instrumento estatal que conceda um monopólio para essas empresas. Eu estou falando em um ambiente de livre mercado, certo? Totalmente desregulamentado. Então, já no estatismo, no socialismo, isso não acontece porque, independente se uma empresa ela prestar um bom serviço ou um mau serviço, ela vai continuar recebendo verba que é arrancada via força dos pagadores de imposto. Então, como o Estado é o monopólio da força, as pessoas são obrigadas a pagar por um serviço que elas não consomem. Então, no socialismo, no estatismo, não existe a soberania do consumidor, existe a soberania do voto, certo? Porque são os consumidores e não os empresários que basicamente pagam salários ganhos por qualquer trabalhador. Isso é óbvio. Dentro de uma empresa não são os empresários que pagam os seus empregados, e sim os consumidores. Se os empregados de uma determinada empresa atenderem bem as pessoas, então vão ter cada vez mais pessoas, cada vez mais capital, e os seus salários vão ser pagos, essas pessoas que estão dentro daquela empresa vão evoluir, vão ter plano de carreira. Mas caso esses funcionários eles tratem mal, então as pessoas vão ficar insatisfeitas e simplesmente vão para outra empresa. O empresário ele não paga os seus funcionários. O empresário simplesmente ele repassa os recursos de um lugar para o outro, né? Ele simplesmente repassa para os funcionários para investimento em mais produtividade, melhorar o serviço ou o produto, enfim. Então, continuando a questão da soberania do consumidor, vou só citar um exemplo aqui de um hospital estatal versus um hospital privado. No hospital estatal, não existe um estímulo, né? Não existe um sistema de preços para dizer que bens devem ser produzidos, em que quantidade. Não existe um estímulo, né? O hospital ele não precisa dar lucro, então necessariamente ele não precisa necessariamente promover um bom serviço para a população, porque independente se ele promover ou não, as pessoas são obrigadas a pagar de qualquer forma. Então sempre vão haver filas, né? Como tudo é de graça, entre aspas, né? Então a demanda é infinita. Se você oferece um serviço ilimitado, as pessoas, o que é que elas vão querer? Elas vão querer tudo. Então, se elas querem tudo, a demanda vai ser sempre alta, os serviços vão ser sempre ineficientes. Então, tanto é que você pode ver até em países que, dito, entre aspas, tem um welfare, né, um serviço de saúde, entre aspas, bom, lá existem hospitais privados também. Porque o capitalismo ele sempre vai ser mais eficiente do que o serviço estatal, sempre. Porque existe um estímulo ao lucro, né? Estou falando um mercado desregulado, mais uma vez, né, deixando bem claro, sem agência reguladora, criando monopólios, né, decidindo quais empresas vão entrar ou não. Estou falando num ambiente desregulado, né. Se um hospital trata mal um cliente ou existe algum problema, né, no caso privado, então as pessoas elas não vão mais recomendar, elas vão reclamar, vão deixar lá, não vão mais a esse hospital, então ele tende a falir. Eles vão para hospitais melhores, com serviços melhores. E hoje, através da informação, a gente consegue saber facilmente quais são os melhores locais. E os hospitais que prestarem um serviço pior, eles vão sair do mercado.
O que não acontece num hospital público, por exemplo, que independente se ele prestar um bom ou mau serviço, as pessoas vão continuar sendo obrigadas a pagar, ele vai continuar recebendo verba. Então não existe um incentivo para produzir de forma eficiente, né? Vou repetir aqui, não me entenda mal, não estou falando que existem somente pessoas acomodadas, podem existir pessoas que prestam bom serviço e tudo, só que na iniciativa privada o consumidor é que vai decidir qual hospital é melhor. Já na iniciativa pública é centralizado, né? Independente se as pessoas gostarem ou não, elas vão ser obrigadas a pagar por aquilo. Não existe a soberania do consumidor, existe a soberania do voto, né? Os políticos precisam do voto, então os políticos sempre vão prometer o máximo possível, porque as pessoas elas sempre vão querer o máximo possível, tudo de graça. Então a democracia não é baseada na realidade, é baseada numa utopia, sempre políticos atrás de voto, prometendo ao máximo, e as pessoas votando em promessas que nunca se realizam, né? Porque o único processo democrático verdadeiro é através do capitalismo, onde o consumidor decide o que ele quer, certo? Então, aqui para encerrar ele fala, na democracia política somente os votos dados em favor do candidato ou programa que obteve a maioria tem influência no curso dos eventos políticos, né? No mercado nenhum voto é dado em vão, cada centavo gasto tem o poder de influenciar os processos de produção. Então cada centavo que o consumidor gasta, ele está sinalizando se aquele serviço é bom ou ruim. Então ele está punindo empresas ruins e está beneficiando empresas boas a todo momento com as escolhas que ele faz. Então é isso. No próximo vídeo nós vamos estar falando aqui sobre o emprego metafórico da terminologia política, sobre a competência e sobre liberdade. Tá certo? Até o próximo vídeo. Muito obrigado.